Sejam bem-vindos à palestra Exames Toxicológicos para Motoristas Profissionais, da Lei 13.103. Também está conosco hoje a doutora Virgínia Araya, que é uma especialista na área trabalhista e sindical e também da FENACAT. Para nós começarmos a nossa palestra, eu convido vocês a recordar um pouquinho a respeito de uma reportagem do Fantástico que traz a realidade dos motoristas no Brasil utilizando drogas. Então eu vou pedir para que vocês assistam, é uma reportagem curta, nós demos uma editadazinha e, por favor, desde já continuem nos mandando as perguntas que mais tarde serão todas respondidas. Vamos lá assistir a reportagem. Essa semana, uma decisão do Ministério do Trabalho tornou obrigatório na contratação de motoristas de ônibus e caminhões o exame toxicológico, aquele que identifica se a pessoa consumiu drogas. Em boa hora. Durante um mês, o Fantástico comprovou na estrada o que foi detectado por um teste inédito no Brasil. 1 em cada 3 motoristas de caminhão usa drogas. A reportagem é de Francisco Regueira e André Maciel. O cara tá com os olhos vermelhos, totalmente fora do ar, dentro de um caminhão, fazendo loucura. Ultrapassa em curva, joga veículos menores para fora da pista. Já aconteceu de eu dormir de olho aberto. Tem um carro de frente, eu tô vendo ele. De repente, quando vai retrovisor, o carro já passou. Eu nem vi o carro passando. 4 milhões de veículos pesados, principalmente caminhões, cruzam as estradas do Brasil para cima e para baixo. O caminhoneiro Luiz saiu de Campinas, em São Paulo, para entregar batata, tomate e cebola em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rodou mais de 1.000 quilômetros em apenas uma noite sem dormir. Já tinha feito pior, 2 dias acordado. São Paulo, Belém, 3.000 quilômetros. Você sai de lá de São Paulo e sorta lá na sexta-feira, às 11 horas da noite, para o domingo à meia-noite no Belém. Na maior velocidade possível. A gente roda uma noite toda, roda um dia todo e a metade da outra noite. Sem dormir. Sem dormir. O André transporta frutas da Bahia para São Paulo. Geralmente, quando eu saio no horário apertado, eu tenho que fazer em 24 horas. 1.500 quilômetros. Você consegue dormir? Não. Então você faz 1.500 quilômetros em 24 horas sem dormir. Sem dormir. Você já experimentou cocaína, por exemplo? Já. E para dirigir? Para dirigir. O Ministério Público do Trabalho acaba de coordenar um teste inédito nas estradas brasileiras. É o mais novo projeto para medir o uso de drogas entre caminhoneiros. Na Ceasa de Campo Grande, uma central de abastecimento que recebe caminhões de todo o Brasil, e em Rondonópolis, no Mato Grosso, na BR-163, a mais importante via de escoamento de soja para os portos do litoral. Vê a documentação do veículo. Desta vez, além da urina, foram coletadas também amostras de cabelo de 100 caminhoneiros. As referências anteriores eram só do teste de urina. Em 2012, ano da última medição,
13% dos testes deram positivo para o uso de drogas. Em 2015, foram 22%. Ou seja, o consumo aumentou e teria chegado a 1/5 dos caminhoneiros do Brasil. Mas o teste realizado agora revela uma situação muito pior. A urina detecta a presença de drogas consumidas apenas nos 3 dias anteriores à coleta. O teste feito a partir de um fio de cabelo alcança um período bem maior, 90 dias. Usado pela primeira vez no Brasil, esse método chamado de queratina revelou: a porcentagem de caminhoneiros que usam drogas é, na verdade, de 34%. 1/3 dos motoristas. O teste detecta sinais de cocaína, anfetamina e maconha. E descobriu um novo marco na história da violência do trânsito brasileiro. Hoje, a cocaína é disparado o estimulante mais usado nas rodovias. Ela é consumida por 73% dos motoristas que se drogaram nesses 90 dias analisados. O senhor fez uso de alguma substância tóxica no entorpecente do começo da viagem? Fez qual uso? Fiz um de cocaína, foi 5 gramas. 5 gramas de cocaína. Quase 40% dos acidentes nas rodovias federais têm veículos pesados envolvidos. Vale lembrar que um veículo de carga é sempre um veículo potencialmente perigoso. Ele demora muito mais para parar, quando colide com outro veículo, o estrago é com certeza bem maior. No acidente do Piauí, a empresa onde o motorista trabalhava negou que ele estivesse sob pressão. Jamais em qualquer tipo de carga a gente estabelece prazos para essa entrega. Mas o Ministério Público do Trabalho afirma: o aumento no uso de cocaína é consequência direta dos prazos apertados que têm que ser cumpridos pelos caminhoneiros. É verdade, viu, gente? Isso vem acontecendo há alguns meses. Essa reportagem foi para o ar e nós constatamos hoje, alguns meses já de exames toxicológicos acontecendo, e isso vem acontecendo. Positivo vem dando bastante. Vocês que estão nos assistindo, acreditem que ao seu lado, dentro das suas empresas, realmente você pode conviver com alguém que esteja hoje utilizando droga e você não sabe. O exame veio para trazer segurança para as estradas do nosso querido Brasil, para trazer harmonia para as famílias todas. E no futuro, em breve, já, as companhias de seguro também estarão de olho, baixando as taxas de seguro. É assim que nós acreditamos e é assim que nós vamos levar informações para todos vocês hoje. Antes de chamar o Marcelo Santos, que é presidente da Abratox e diretor aqui da PsyDMedic, eu quero perguntar para vocês se vocês estão ouvindo direitinho aí. Em cima aí da sua tela do computador tem o chat. Dê um alôzinho aqui para a gente. A Kelly está aqui do nosso lado, está conversando com vocês, ok? Dê um alôzinho e eu quero chamar nesse momento o Marcelo Santos, que é o diretor da Abratox, uma das pessoas que mais conhece do exame no nosso país e principalmente lá nos Estados Unidos, que ele é um especialista também. O Marcelo, que é da Abratox, e o nosso diretor aqui da PsyDMedic. Marcelo, obrigado, você. Paulo. Valendo. Bem, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse é o nosso primeiro webinar, na realidade, direcionado aos sindicatos patronais e os seus associados. Então, o conteúdo foi preparado e ele será aprimorado nos próximos webinars, baseado com a nossa experiência hoje com os senhores. Os exames toxicológicos, eles são obrigatórios no momento da admissão e por ocasião do desligamento ainda não está funcionando, mas e por ocasião do desligamento desses colaboradores. O que difere o exame de larga janela de detecção dos outros exames é justamente a sua janela de detecção. Exames toxicológicos baseados em fluidos corporais, como urina, sangue e saliva, eles têm uma janela de detecção curta, de cerca de 2 a 3 dias. No caso da saliva, um pouco menos, umas 12 horas. Então, eles são exames que eles são importantes, eles funcionam bem quando
você quer, quando se deseja verificar o que está acontecendo no momento, né, naquele momento. E o exame toxicológico de larga janela de detecção, baseada em cabelos, pelos ou raspas de unhas, eles têm a característica de aferir o consumo histórico de drogas. Então ele é um exame comportamental. Ele verifica se o doador ele tem um comportamento de abuso daquela substância psicoativa. Na regulamentação da Lei 13.103, ficaram definidas as substâncias que serão pesquisadas por esses exames. As substâncias são maconha, cocaína e seus derivados, opiáceos, morfina, heroína, codeína e outros opiáceos sintéticos, como hidrocodona, hidromorfina, que são analgésicos potentes, anfetamínicos como êxtase, MDMA e MDA, metanfetaminas, que são anfetaminas de longa duração no organismo, muito utilizadas nos Estados Unidos e na Europa, e as anfetaminas, Mazindol, Fenpreporex e Anfepramona. Essas três anfetaminas elas são particularmente importantes no Brasil, porque elas são as bases dos chamados rebits. O Brasil é o maior consumidor mundial dessas anfetaminas, tanto per capita como em quantidades totais, e é realmente importante que elas estejam sendo testadas nesse âmbito, né? O exame toxicológico dentro da regulamentação da CLT, ele é realizado como esse diagrama demonstra, né? A rede de coleta está em todo o Brasil. Ela pode ser uma rede de coleta constituída de laboratórios ou de clínicas de medicina de trânsito. A coleta também pode ser feita nas empresas. A regulamentação da CLT, que se deu pela portaria 116 do Ministério do Trabalho, deixou o ponto de coleta aberto. Então ele pode ser em qualquer lugar onde o laboratório autorize. Esse exame, essa amostra, então, uma vez colhida, sob condições de custódia, ela é enviada para o laboratório executor. Os laboratórios executores eles têm que ser previamente credenciados pelo Denatran. Hoje são 5 ou 6 laboratórios. O laboratório, então, realiza a análise, né? Essa análise é uma análise sofisticada, ela não é uma análise fácil de ser realizada, ela demanda equipamentos, processos e profissionais especializados. E o resultado, ele é então analisado por um médico revisor. O médico revisor, então, que é um médico que detém conhecimentos básicos da interpretação desse laudo, e ele pode diferenciar o uso de uma substância que pode ser utilizada terapeuticamente, como por exemplo as anfetaminas ou a codeína, de um uso abusivo. Finalmente, o médico revisor ele gera um relatório médico, e esse relatório médico, então, de acordo com a portaria 116, deve ser entregue pelo proponente à vaga ao recursos humanos da empresa. Obviamente, se a empresa ela tem seus próprios médicos, né, ela tem um corpo médico próprio, o médico revisor pode ser o médico da própria empresa. Caso a empresa não disponha de um médico próprio, o médico revisor pode ser disponibilizado pelo laboratório. No caso da Psykinetics, nós disponibilizamos esses médicos revisores sem custos para o cliente. O relatório médico, ele consta apenas apto ou inapto. Eu vou mostrar aqui para os senhores. Esse é um resultado de um exame toxicológico. Como os senhores podem ver, ele tem tanto as drogas que foram consumidas, quanto a quantidade de cada droga foi consumida. Essa quantidade da droga consumida é importante para que o médico revisor possa diferenciar o consumo abusivo do consumo terapêutico. Esse laudo toxicológico, que é o que o laboratório emite, ele resulta neste relatório médico. Ele está aqui lacrado, né? Eu vou abrir. Mas esse relatório médico, ele diz se o doador fez ou não fez uso de substâncias psicoativas. E esse relatório médico pode ser
então é manipulado e verificado pelo RH das empresas sem o menor problema. O motivo da regulamentação ter sido tão criteriosa com relação a esse ponto é resguardar o sigilo médico do doador. Então, certamente haverão muitas perguntas com relação a isso, que é relativamente comum. Bem, os envolvidos nesse processo todo são os proponentes, a motorista profissional, as empresas que desejam contratá-la, a rede de coleta e o laboratório clínico ou a clínica de medicina laboral, né, ou clínica de medicina de trabalho. Qualquer um desses atores pode ser diferenciado e ele pode entrar em contato com qualquer outro para que nós tenhamos todo o processo sendo realizado de acordo com a portaria 116. Não está passando. Bom, na rede de coleta, os papéis da rede de coleta, quer seja dentro da própria empresa, na área de recursos humanos ou num ambulatório médico, quer seja numa clínica de medicina ocupacional, quer seja num laboratório clínico, é basicamente a verificação da identidade do doador, a assinatura de uma autorização de realização do exame, juntamente com a impressão digital, a coleta da impressão digital do doador, a coleta de 2 amostras sob cadeia de custódia e a entrega dos resultados lacrados para o doador. E a Psychmedics, por favor, o próximo quadro. Bom, a Psychmedics, ela, falando um pouco agora da empresa, ela se diferencia por ser a desenvolvedora original dessa tecnologia, é a empresa líder nessa tecnologia no Brasil e no mundo. No Brasil nós estamos há mais de 18 anos com clientes como TAM, Gol, Azul, Suisport, Embraer, Shell, Petrobras. Nós temos cerca de 80% do mercado corporativo brasileiro. Nós temos uma capacidade produtiva muito grande, o nosso laboratório é o maior laboratório do mundo nessa área, então isso permite que nós entreguemos resultados muito rapidamente e de uma maneira bastante célere e respondamos qualquer questionamento de uma maneira bastante direta e com prazo realmente sem precedentes no mercado. Não estou conseguindo... Desculpa, pessoal, o controle não está funcionando. Bom, para as empresas existem 3 modelos basicamente de aquisição, né? As empresas elas podem adquirir esses exames diretamente via painel, então elas requisitam os exames num painel disponível para as empresas. Esses exames, então, esse painel gera um voucher, esse voucher pode ser utilizado em qualquer um dos nossos 3.000 pontos de coleta, ou em parceria com a medicina ocupacional. Nós temos várias clínicas de medicina ocupacional espalhadas no Brasil que podem prestar todo o serviço, tanto de coleta quanto de médico revisor, ou ainda aquisição direta avulsa através do nosso site www.exametoxicologico.com.br. Isso... Por favor, o próximo slide. Toda essa rede, ela interage com qualquer um dos 3 meios de aquisição. A operação, ou seja, o resultado, ele se dá em algumas etapas, né? A operação, desde a coleta até o resultado, ele passa pela solicitação do exame, via o painel que é disponibilizado, a coleta, o envio da amostra. Essa amostra, então, era processada aqui na Psychmedics. Nós enviamos para o nosso laboratório, o laboratório analisa, envia o resultado, nosso médico revisor revisa, e aí o resultado final é enviado para a empresa. Esse processo ele pode levar até 14 dias, mas usualmente ele leva alguma coisa entre 7 e 10 dias. Por favor, o próximo slide. Não, aqui se encerra a minha apresentação.
e mais tarde eu estarei de volta para responder as perguntas. Eu chamo agora a doutora Virgínia, que vai fazer uma apresentação mais focada nos aspectos legais do exame. Obrigado. Começando, nós vamos abordar os aspectos do exame toxicológico somente para os motoristas profissionais do regime CLT. Então, o motorista CLT é aquele motorista contratado da empresa, somente nele que nós vamos focar. Então, a Lei 13.103, ela fez duas alterações na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, nos artigos 168 e no 235. Quais são as modificações, por favor? Ah, sim, está funcionando. No artigo 168, ela introduziu dois parágrafos, o 6º e o 7º. O 6º diz exatamente o quê? Que serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. Bom, esse parágrafo diz exatamente o quê? Que previamente à admissão, a empresa é obrigada a fazer esse exame toxicológico para aquele candidato à vaga que ela está oferecendo. Essa é uma situação, e a outra situação é no desligamento deste empregado da empresa, também é obrigatório fazer este exame. O parágrafo 7º diz que, para fim do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, que é exatamente aqueles exames que o Dr. Marcelo colocou aqui para vocês. No artigo 235b, a CLT coloca como deveres do motorista profissional. No inciso 7º, ele coloca o quê? Que é um dever do motorista submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias. Repete novamente. E também a programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com ampla ciência pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. No parágrafo único, ele coloca que a recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle ao uso de droga ou de bebida alcoólica, previsto nesse inciso 7º, será considerada uma infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Aí nós vamos seguindo para a portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 116, onde ela coloca que o exame toxicológico devem ser realizados previamente à admissão e por ocasião do desligamento. Essa portaria veio para dar um entendimento melhor à legislação. Então, a partir do dia 17 de abril de 2016, passado, as empresas estão obrigadas a fazer o exame toxicológico para todos os seus motoristas profissionais que possuem a categoria C, D e E. Então, lembrando, esse exame, ele é obrigatório, já está sendo obrigatório, sempre nos casos de admissão e de desligamento. E o exame periódico somente passará a ser obrigatório após 2 anos e 6 meses da vigência da Lei 13.103. A própria portaria já determina isso. De novo, acho que... foi. Essa portaria também traz um aspecto bastante importante que nós devemos considerar. Por quê? Ela deixa claro que esses exames toxicológicos não devem ser parte integrante do PCMSO, ou seja, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Também não deve constar de atestados de saúde ocupacional e nem estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador. Ela também coloca que o trabalhador ele recebe um laudo laboratorial com a relação das substâncias testadas e o resultado positivo ou negativo. E esse laudo ele é interpretado por um médico revisor
E para a emissão deste relatório, a conclusão ou não do uso, né, dessas drogas psicoativas, exatamente o relatório como o Dr. Marcelo havia mostrado. Aí a portaria diz que a obrigação de entregar este relatório médico é do empregado. Então o empregado tem a obrigação, ele tem um prazo inclusive de 15 dias para entregar este laudo para a empresa, que é o resultado do exame. Se a empresa não fizer os testes, tanto na admissão quanto na dispensa, no desligamento, ela pode perder os prazos. Se ela perder o prazo, o que vai acontecer? Ela está sujeita a penalidades administrativas, ou seja, pode sofrer multas por descumprimento dos artigos da CLT, e essas multas serão então aplicadas pelos agentes do Ministério do Trabalho. Bom, aí a gente pode perguntar, e se o empregado se recusar a fazer este exame? Em primeiro lugar, isto é uma exigência legal, não cabe a ele, se ele quiser recusar, se estiver no exame admissional, ele simplesmente não será então um candidato, ele simplesmente se recusa e ele então é excluído a essa vaga de motorista profissional. Deve ficar claro que não trata de uma faculdade ou um favor do empregado que está fazendo a empresa. Se o empregado ainda não foi contratado e o processo seletivo, nesse processo seletivo, ele se recusa a fazer exame, então ele é simplesmente excluído. Esse processo seletivo não tem prosseguimento. Nós podemos falar como meio de prevenir uma reversão de justa causa, é que todas as empresas elas devem elaborar um programa de prevenção ao consumo de álcool e drogas em parceria, criar uma comissão de trabalho dentro da empresa, então a empresa com essa comissão fariam este programa, numa parceria. E o motorista ele tem que fazer parte, ele faz dentro de todo isso, todo esse ciclo, ele é parte, um dos requisitos dele é exercer a sua atividade profissional. O que é? Ele ser habilitado, ele ter a CNH. Então, isso para o motorista é um papel importante, é fundamental, porque ele está certo desse processo dele, como ele exerce essa atividade remunerada, então nada mais justo, nada mais certo do que ele atender essa exigência legal. Dois aspectos são bastante importantes que nós temos que ressaltar. Quando a gente fala em instituir o programa de prevenção de álcools e drogas, a fim de delimitar o que deve ser feito, é bastante importante porque você está levando a empresa já a deixar bem claro para os empregados, os motoristas no caso, do que se deve e o que não se deve fazer, todos os limites, tudo aquilo que a empresa entende que é permissivo, todos os empregados passam a ter ciência disso. E também colocar, logicamente, as penalidades para o descumprimento desses acordos ou desse programa de prevenção. Isso também pode ter, através dos sindicatos, a previsão em convenção coletiva, porque assim também é uma forma de tornar bem próximo da categoria a conscientização e a necessidade da realização desse exame, que é realmente muito importante não só para eles, mas também para a sociedade. Se o exame for positivo, o empregado pode fazer outro exame de contraprova. A lei assegura isso ao trabalhador. E o custo desse novo exame é da empresa, sim. Também a lei assegura a confidencialidade dos resultados dos exames e também o acesso à trilha de auditoria do seu exame. Na legislação fala que se o exame for positivo, mesmo o resultado na contraprova confirmar positivo, o motorista não poderá dirigir por 3 meses, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, sendo que essa suspensão somente pode ser revista com a obtenção de um novo exame, de um resultado de um novo exame, realizado no prazo mínimo de 90 dias. É proibida qualquer outra penalidade, né, pelos órgãos de trânsito. Isso nós estamos falando pelos órgãos de trânsito.
Pelo aspecto trabalhista, ele é preciso ser o resultado desse exame tem que ser avaliado por um médico da empresa, ou até mesmo aquele indicado pelo trabalhador, se é caso de dependência, que é caracterizada como doença. Nesse caso, o médico atestará que o empregado, então ele está com esse problema, né, de dependência, que é considerado um caso de doença, e aí sim ele não pode ser demitido. Ele tem que ser encaminhado para um tratamento ou internação através do INSS. Aí sim, nesse caso, quando ele é afastado, ele então passa a receber o auxílio doença previdenciário. A lei dos motoristas garante aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas o direito ao pleno atendimento pelo SUS ou entidades privadas conveniadas. Quando não for caracterizada esta dependência, ou seja, não for caracterizado como uma doença, a saída é a rescisão imotivada, né? Quer dizer, o desligamento do empregado pode ser provocado, então, por uma justa causa, porque ele está impossibilitado de exercer a atividade a qual ele foi contratado, certo? Nós temos que, como ele fica 90 dias com o contrato sem poder dirigir, o que isso representa na prática? Que ele vai ficar 90 dias afastado de exercer a sua profissão. A CLT prevê no artigo 474 que a suspensão do contrato de trabalho é o máximo de 30 dias. Então aí nós teríamos um conflito. Como ele foi contratado para exercer a profissão de motorista profissional, nós entendemos então que pode ser rescindido o contrato dele de trabalho. Exatamente por isso, porque ele vai deixar de poder exercer essa atividade principal. O motorista que tomar remédios controlados e que podem ter substâncias detectadas nestes exames toxicológicos, ele deve comprovar para o médico revisor que ele faz uso e levar, então, documentos que comprovam o uso contínuo dessas substâncias. E assim, no resultado, o médico tem condições, então, de verificar se realmente são essas substâncias ou não. Agora, uma pergunta que todo mundo está curioso, todo mundo vive fazendo, a gente é muito abordado a respeito disso. Muito se tem falado, principalmente no passado, que esse exame toxicológico fere o princípio da intimidade privada do trabalhador. Será que é verdade? O artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal de 88, ele prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Uma decisão recente do Tribunal Regional da 5ª Região colocou que exames toxicológicos, ausência de consentimento expresso do trabalhador, violação à intimidade. Exame toxicológico realizado sem o expresso consentimento do empregado viola a sua intimidade. Há exceção feita ao motorista profissional para quem há determinação expressa no artigo 168, inciso 3º, letra B, parágrafo 6º da CLT. Então, como vocês podem ver, a tendência dos tribunais, dos juízes de primeiro e segundo grau, é enfatizar que não está ferindo a intimidade do trabalhador. Por quê? Porque quando você tem um bem individual e um bem coletivo, e nesse caso nós estamos falando de toda a sociedade, porque a segurança nas estradas é um fator que atinge toda a sociedade, a coletividade em geral. Então, nesses casos, prevalece o bem coletivo. E como a intimidade dele não está sendo violada, porque existe todo um sigilo que guarda o resultado do exame, a empresa não tem o acesso a isso, simplesmente se é positivo ou negativo, a não ser que faça parte de um programa de prevenção, nada acontece. Então, a intimidade dele não será violada. Uma outra decisão, agora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, coloca Programa de Prevenção e Tratamento de Dependência Química, exame toxicológico.
A conduta da empresa que investe em programa de prevenção e tratamento de dependência química para os trabalhadores que lhe prestam serviços, além de lícita e louvável, assume importante cunho social e jurídico, visto que o vício da droga assola cada vez mais toda a comunidade mundial, podendo trazer sérias consequências tanto na família como no local de trabalho. Essas são as nossas considerações, as mais importantes a respeito da lei. Tudo isso é muito novo, tudo isso demanda uma série ainda de ações, mas o que tem que ficar claro é que, como é colocado aí, o problema das drogas, do álcool, é um problema coletivo. Então, aquele empresário que tiver condições de instituir esses programas, que o façam, porque ele estará defendendo não só aquele trabalhador, que é uma peça-chave na empresa dele, mas também a toda a sociedade, estará colaborando para melhorar as condições de todos nós. Obrigada. Doutora Virgínia, obrigado. A doutora Virgínia volta já para poder responder as perguntas de vocês. Doutora Virgínia, eu agradeço. Deixa eu colocar aqui. As perguntas já estão no ponto. Marcelo está pronto aí. Tá. Antes de nós começarmos as perguntas, eu quero convidar aqui o João Batista, que é vice-presidente executivo do Sindipesa. Por favor, João Batista, vem cá. É um agradecimento especial da Abratox e da Psyd Medic, tá, para o João Batista, para a diretoria do Sindipesa, que nos ajudou bastante para poder realizar esse evento hoje. E todos vocês que são de outras entidades, que quiserem uma palestra dessa daqui, faça como o João Batista. É só entrar em contato aqui comigo. Meu e-mail está aí na tela, está aí nos e-mails, está no convite. É só entrar em contato que nós teremos o imenso prazer também de levar informações para toda a categoria de vocês. João Batista, muito obrigado. Obrigado. Vamos dar sequência aqui. As perguntas, Robson, as perguntas estão ok aí? Então vou convidar o Marcelo e a doutora Virgínia para voltar novamente aqui. E nós vamos começar a responder as perguntas. Infelizmente não vamos ter condições de responder todas as perguntas, que são centenas de perguntas, a dificuldade que as pessoas estão tendo de interpretar essa lei, né? Por ser tão nova assim. Agora nós vamos sair da apresentação e vamos para o ponto a ponto de quem está nos assistindo. Nós temos, nesse momento, mais de 100 pessoas conectadas aqui conosco. E, por favor, continuem nos respondendo. Não dando para responder hoje, nós estaremos respondendo e mandando para vocês. Agora, as perguntas entram na tela. Marcelo e a doutora Virgínia ficam com vocês. Bem, eu acho que essa eu posso responder. Por que a empresa deve pagar o exame no caso de demissional se o exame é apenas para fins estatísticos? Bem, eu tomei parte nas discussões, tanto na fase da elaboração da lei, quanto na fase da regulamentação pelo Ministério do Trabalho, e o próprio Ministério do Trabalho explicou o motivo do exame de desligamento. O motivo do exame de desligamento é para que o Ministério do Trabalho possa verificar, aferir as empresas que têm um índice de positividade no desligamento muito maior do que a média das empresas do ponto local. E, nesse caso, onde há um desvio estatístico muito grande, a fiscalização do Ministério do Trabalho irá querer entender o porquê essas empresas têm um índice de positividade tão alto. Então, na realidade, essas estatísticas elas servem para orientar a fiscalização das empresas. Próxima pergunta, por favor. Para mim tem que ser uma fácil também, Marcelo. Então, essa foi fácil? Foi fácil. Paciência para vocês, que hoje é a nossa primeira apresentação. Nós estamos organizando as equipes.
Acho que essa é para você. Obrigatoriedade ou não dos exames diante das liminares do DETRAN. Bom, como eu falei, nós temos dois aspectos da lei. Um é para o motorista profissional regido pela CLT, que é o motorista contratado pela empresa, regime CLT com carteira assinada. E a outra vertente da lei, ela cuida dos motoristas profissionais, categoria também C, D e E, mas que não são empregados, são aqueles motoristas autônomos. Hoje, essa liminar está simplesmente nos DETRANs que não tem a obrigatoriedade, no caso de renovação, e tirar uma nova carteira nessas categorias. Mas aquele motorista empregado pelo regime da CLT, como eu coloquei na apresentação, já é obrigatório desde o dia 17 de abril. Portanto, as liminares não causam suspensão nenhuma para as empresas. Então, toda a empresa que vai contratar ou dispensar o empregado é obrigado a fazer o exame toxicológico. Doutora Virginia, qual que é a finalidade prevista para a empresa que não realiza os exames admissionais ou de desligamento? Ela vai ter uma multa administrativa, ela vai ser autuada pelo fiscal do trabalho e isso vai gerar uma multa, né? E então ela tem sim que cumprir a lei. Perfeito. A próxima pergunta para mim é qual o estudo realizado no que foi embasado a lei? Bem, essa é uma pergunta muito pertinente. Todos nós sabemos da acidentalidade relacionada ao consumo de substâncias psicoativas nas estradas. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, o maior consumidor de substâncias estimulantes nas estradas no mundo. As pesquisas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, por diversas universidades, por diversas polícias militares, polícias estaduais que patrulham as estradas, elas convergem para uma estatística de cerca de 40%, 30% a 40% de motoristas de cargas pesadas que tenham usado substâncias estimulantes nos últimos dias. Isso é sem precedentes no mundo. E o uso dessas substâncias contribui de maneira muito incisiva para a acidentalidade. Quando você consegue verificar o comportamento passado de um proponente à habilitação, isso é um indicativo bastante forte do seu comportamento futuro. Ou seja, um usuário contumaz de cocaína que seja um proponente à habilitação profissional tem grande possibilidade de fazer uso dessa substância durante o exercício da sua profissão, uma vez que a profissão de motorista profissional é uma profissão de risco para o consumo dessas substâncias. Falando especificamente sobre estudo, existe um estudo envolvendo 170 mil motoristas profissionais, realizado nos Estados Unidos, que foram acompanhados durante 12 anos. O uso dos exames toxicológicos de larga janela de detecção em situações análogas às que foram realizadas aqui que foram impostas pela Lei 3.103 aqui no Brasil, fez com que a acidentalidade caísse 14 vezes nesse grupo. E que o uso das substâncias psicoativas, esses constatados através de testes instantâneos, caíssem 7 vezes ao longo do período. Falando aqui do Brasil, uma grande companhia aérea, a maior companhia aérea brasileira, também tem seus próprios estudos, e nos quais os funcionários que passaram pelo exame de larga janela de detecção tiveram um índice de positividade nos exames randomizados, aqueles aleatórios, beirando 0%, enquanto os funcionários que não sofreram, não passaram pelo exame de larga janela de detecção, eles tiveram um índice de positividade de cerca de 7%. Então, certamente nós veremos uma queda significativa da acidentalidade relacionada ao uso de substâncias psicoativas nas estradas nos próximos anos, e isso será fundamental para que nós possamos continuar defendendo a posição da Abratox com relação a esses exames. Pergunta, doutora Bibu? Sim. Eu vou pedir para que vocês, então, por favor, leiam a pergunta antes de responder. E também pedir para os nossos internautas que as perguntas estão colocadas aí no chat, do lado direito da sua tela. Por isso que não estão entrando
no vídeo. Então, as perguntas dos nossos palestrantes vão ler a pergunta e imediatamente responder. Vocês acompanham as perguntas que estão no ar através do chat à direita aí do seu vídeo, ok? Obrigado, gente. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Quando o exame deve ser feito? Pela Lei 13.103, esse exame deve ser feito previamente à admissão e no desligamento. A portaria fala em exame periódico, então isso pode ser que dê uma divergência. De qualquer forma, toda vez que o empregado motorista tiver que renovar a sua carteira, também esse exame pode ser aproveitado numa dessas situações, certo? Bem, essa pergunta direcionada a mim. Os exames periódicos, quando devem ser realizados? Bem, conforme a doutora Virgínia comentou agora há pouco, a Lei 13.103 prevê exames periódicos no âmbito da CLT, ou seja, pelas empresas, mas também prevê exames para CNH, para habilitação e renovação das carteiras de habilitação no mesmo espaço de tempo. Como um exame ele pode ser utilizado da CNH, ele pode ser utilizado na CLT e vice-versa, isso torna na prática que a consequência prática disso é que no âmbito das empresas praticamente só haverá necessidade de se fazer um exame de admissão e de desligamento, uma vez que os exames que seriam realizados periodicamente, a cada 2 anos e meio, já são obrigados para CNH. Então, e essa é uma obrigação do motorista. Então, basta a empresa pedir a apresentação do exame que o motorista tem que fazer para manter a sua CNH, CDE, e ela está coberta. Então, em resumo, a responsabilidade da empresa do exame admissional e de desligamento. Sim. Na admissão, se der positivo, o que fazer? Bom, como eu coloquei para vocês, a portaria do Ministério do Trabalho, número 116, ela deixa muito claro que esse exame, ele é previamente à admissão, ou seja, ele é antes da admissão. E esse exame também, ele não vai constar do PCMSO. Se não consta do PCMSO, ele não é obrigatório para a admissão do empregado. Então, se você está num processo seletivo, fez o exame, o motorista apresentou o resultado como positivo, você pode simplesmente interromper esse processo seletivo e não contratá-lo. Veja que essa é uma situação muito nova para todos nós. Entendemos dessa forma porque a própria portaria coloca essas duas características. E também, se nós olharmos, a lei não garante nenhuma estabilidade ao motorista. Por quê? Ainda que esse exame não possa ser considerado como um exame de aptidão, quando você vai olhar quem pode ser motorista profissional, lá fala claramente que tem que ter uma CNH categoria C, D e E. Se ele está impedido de dirigir, porque se ele deu um exame positivo, se ele se envolver em algum acidente, a responsabilidade vai ser toda do empregador, que deu um caminhão para uma pessoa inabilitada para dirigir, porque a lei é muito clara. Então, nesse processo de seleção, você já interrompe quando o exame der positivo. Virgínia, eu gostaria até de complementar que, mais uma vez, nesse caso, eu tomei parte das conversas no âmbito do Ministério do Trabalho. Sim. E a preocupação do Ministério do Trabalho era justamente essa. A regulamentação que deu origem à portaria 116, a preocupação sempre foi eximir a empresa de qualquer responsabilidade ou de qualquer obrigação quanto à contratação ou mantenimento de um motorista que tenha seu exame positivado. Então, os técnicos do Ministério do Trabalho trabalharam para que na admissão não houvesse nenhum tipo de instabilidade, no caso de um exame positivo, e nem um desligamento, corroborando com o que a senhora acabou de dizer. Essa pergunta para mim: o custo do exame deve ser pago pela empresa ou pelo colaborador? Bem, pela empresa, né? Normalmente todos os custos envolvendo a admissão
de um colaborador, de um novo colaborador, eles são de responsabilidade da empresa. No entanto, recentemente eu escutei a opinião de um desembargador que dizia que pode haver um acordo entre a empresa e o empregado para que esse custo seja compartilhado ou alguma coisa dessa natureza. Mas nós entendemos que naturalmente esses custos devem ser cobertos pela empresa. Lembrando que se o trabalhador, se o proponente àquela vaga, ele tiver renovado a sua habilitação recentemente, até 60 dias antes da sua habilitação, ele pode usar aquele exame que foi utilizado para a sua renovação da CNH para entrada na empresa, e nesse caso a empresa não tem essa despesa. Exato. A próxima pergunta: no desligamento, como proceder em relação ao exame toxicológico? De novo, assim como na admissão, no desligamento também, o exame toxicológico não faz parte daqueles documentos exigidos para a rescisão do contrato de trabalho, que seja o atestado de saúde ocupacional, onde o médico do trabalho vai dizer se o empregado está apto ou inapto para exercer a atividade. Como não faz parte dessa documentação, quando a empresa vai fazer o processo de desligamento, ela faz todo o procedimento normal e então solicita ao empregado que faça o exame toxicológico também, por ser uma questão obrigatória em lei. Se o empregado se recusar a fazer este exame, por qualquer motivo dele, a empresa deve se resguardar com uma documentação dizendo que o empregado não quer fazer e, de preferência, acolher 2 testemunhas para presenciar esse ato, porque assim, com este documento, ela tem uma forma de se precaver de uma futura fiscalização, porque a empresa não tem meios de obrigar o empregado a ir no laboratório e fazer esse exame. É obrigatório? É. Mas se ele não quiser fazer, a empresa não pode forçá-lo a isso. Isso no desligamento, né? No desligamento. E na admissão, se ele simplesmente, não faz o exame, a empresa ele está fora do processo seletivo. Não contrata. Exatamente. Entendi. Essa pergunta é para mim. Tenho dúvidas se no momento da demissão e da admissão de motoristas já está sendo exigido os exames toxicológicos. Sim, os exames toxicológicos já estão em vigor. Reforçando o que a doutora Virginia disse na apresentação dela, existe uma certa confusão, porque existem algumas liminares de alguns estados. Mas essas liminares, elas são somente para os exames da CNH, para os exames no âmbito da concessão ou renovação das habilitações. Os exames no âmbito do Ministério do Trabalho já estão valendo desde o dia 17 de abril. E eles devem estar, sim, sendo realizados. Algumas vezes eu também, aproveitando essa pergunta, eu tive o seguinte questionamento. Os motoristas que já estão empregados na empresa e que não passaram por um processo seletivo que envolvesse esses exames, ou seja, que eles foram admitidos antes do dia 17, eles precisam realizar os exames? A resposta é não. Né? Se ele foi admitido antes do dia 17 de abril, ele está dispensado destes exames, e no caso de uma fiscalização não é necessária a apresentação de qualquer exame. Mas no desligamento, sim, eles estão obrigados a passarem pelo exame de desligamento, salvo nos casos que a doutora Virginia apontou agora, no qual há uma recusa no desligamento por parte do motorista em apresentar o exame ou realizar o exame. Mais uma pergunta para mim. Vamos lá. Não, acabei de responder. Estamos aguardando a próxima pergunta. É bom deixar claro, Marcelo, que esses empregados que já estão na vigência da lei, já eram contratados, já estavam trabalhando, eles vão ficar restritos, né, ao exame da renovação da sua CNH. Então, eles vão ter que fazer esse exame quando dá a renovação. Sim, né? Sim, sem dúvida. E aí, esse mesmo exame, ele deve, então, levar para a empresa, né, para constar do prontuário dele. Sem dúvida.
definição. O motorista que vai trabalhar na renovação da CNH, por conta da empresa também ou por conta Enquanto nós acertamos aqui o áudio, mas o João está fazendo uma pergunta ali, né? Ô João, vem cá, João. Vem cá. Pergunta. Com 3 microfones juntos, eu acho que a gente consegue ouvir a pergunta do João. Eu estou perguntando se na renovação da CNH, o motorista empregado, o custo do exame para a renovação da CNH é dele ou da empresa? Bem, normalmente os custos João para a renovação da CNH, eles correm por conta do motorista, né? de qualquer custo relacionado à renovação da CNH. Então é de se esperar, embora não haja nenhuma regulamentação específica disso, é de se esperar que esse exame seja bancado pelo próprio motorista como parte das despesas que ele tem para a manutenção da sua capacidade de cumprir o contrato de trabalho para o qual ele foi contratado. Próxima pergunta para você, Vivon. No caso de recusa do empregado, como a empresa deve proceder? Corre-se o risco de ferir o direito à intimidade do trabalhador? Nós colocamos que isso não é uma faculdade do trabalhador, ele é obrigado a fazer esses exames. Então, caso ele se recuse, cabe então à empresa aplicar a penalidade. Ou se ela for uma empresa mais maleável, ela pode advertir, dar um novo prazo para ele fazer, ele não fazendo, então eu oriento para aplicar a justa causa. Bom, a pergunta agora para mim, quanto custará o exame, qual é o amparo legal para essa cobrança? Bem, o exame ele custa no mercado entre R$250 e R$350, a média do preço desse exame é de R$300, incluindo a coleta e revisão médica e tudo isso. E é uma obrigação legal, então o amparo legal para essa cobrança é a própria lei. Né? Existem algumas divergências sobre, que nós já tratamos aqui, sobre quem paga em qual momento, mas é um exame obrigatório e há total amparo legal para essa despesa. Como contar o prazo para os exames periódicos? Nós temos então o exame admissional e o demissional. Os periódicos a gente vai contar 2 anos e meio para aquelas carteiras de validade de 5 anos ou 1 ano e meio para as carteiras carteira de habilitação com validade de 3 anos para aqueles motoristas com acima de 65 anos de idade. Também é bom lembrar que o artigo 13 da Lei 13.103 fala que nesse período do início de vigência da lei até 5 anos, pelo menos uma vez o motorista já contratado deve fazer o exame. Tá? Bom, enquanto nós colocando mais perguntas, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para vocês. Nessas andanças que eu tenho conversado com muitas empresas, sindicatos, confederações, eles me perguntam a respeito do demissional. Quando o funcionário ele se recusa a fazer o demissional, o que a empresa pode fazer? Porque, a princípio, a lei determina que seja uma base estatística, não tem nenhum tipo de penalidade que a empresa possa fazer com relação a esses motoristas. Veja bem, a lei ela não trata, vamos pegar por exemplo o caso da gestante. A lei é clara, a empregada quando está gestante, ela tem a obrigação de comunicar à empresa e aí para ela poder gozar da estabilidade que a lei prevê. No caso do exame toxicológico, a lei não prevê nenhuma estabilidade a este empregado. Por que eu estou dizendo isso com tanta afirmação, né, sendo até categórica? Porque quando a lei exclui esse exame toxicológico do PCMSO, ela não está colocando um caráter de obrigação na demissão, por exemplo. Se der inapto, ou seja, um exame for positivo, ele estaria inapto para a dispensa. Então a empresa não poderia dispensá-lo, teria então que readmiti-lo, né? Se já fez o desligamento total, teria que reintegrar este empregado. Isso não ocorre porque a lei está sendo muito clara sobre esse aspecto, certo?
Então, volto a dizer, o empregado se recusou no desligamento da empresa a fazer o exame toxicológico, a empresa então deve documentar isso. E como que ela pode documentar uma situação dessa? Ela vai, como no caso do aviso prévio, ela notifica o empregado que a partir daquela data ele está dispensado das obrigações dele com a empresa, que o aviso prévio será indenizado ou trabalhado. Muitos empregados se recusam a receber este aviso prévio. Então, o que fazem? Pega-se 2 testemunhas, o próprio pessoal que está fazendo encarregado da dispensa coloca que o empregado se recusou a assinar e pega 2 testemunhas e assina. Isso é uma forma da empresa tem de se proteger, porque vamos imaginar que este empregado seja um usuário de drogas, um usuário comum de drogas. E ele simplesmente ele não quer fazer o exame porque ele sabe que vai dar positivo e isso poderia até impedir uma nova contratação. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si, nesse caso. Você não pode forçar, obrigado. Né? Existe a obrigação da lei, mas eu não posso pegar o empregado pelo braço e levar para fazer o exame. Certo? Isso a lei não me permite fazer isso. Então, eu me prevenindo documentalmente, pelo menos com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, eu estou, pelo menos, precavido nesse Perfeito. aspecto. Conversando com o Marcelo ainda há pouco, eu perguntei ao Marcelo, a doutora Virgínia está falando dessa maneira, nós entendemos. Tem um outro lado também que você me informou, que isso é para o bem do motorista. Ele saiu da empresa, fez o exame toxicológico, ele estando negativado ali, ele tem esse exame por mais 60 dias que ele pode apresentar em qualquer empresa. Acaba sendo um benefício, então, se existir um benefício na demissão, né? Mas ele acaba saindo com o exame que ele pode utilizar em outras... Eu até entendo que ele recebe um benefício muito grande, porque num processo seletivo de uma outra empresa, ele vai ser contratado em primeiro lugar, porque o exame dele está pronto e está dentro da validade. Claro. Então ele não precisa esperar o tempo da consumação do exame, né, do resultado, ele já chega com o resultado válido, né? Então o processo seletivo dele é imediato. É verdade. Eu acho que Vamos lá para mais perguntas. É uma pergunta, inclusive, a doutora Virgínia me respondeu hoje mais cedo. Ah, tá. Bom, vou ler a pergunta para vocês. Nossa empresa demitiu um motorista e, conforme a lei, tem 10 dias para homologar sua rescisão no sindicato. O exame leva, em média, de 10 a 20 dias úteis para ficar pronto. Como ficar essa situação caso o resultado positivo após a homologação da rescisão? Então, volto a dizer... Como o exame toxicológico é um exame obrigatório, mas não faz parte dos documentos obrigatórios para rescisão. Eu entendo que o sindicato não pode exigir o resultado do exame toxicológico na homologação, exatamente por não fazer parte dos documentos relativos à rescisão. Quais são os documentos obrigatórios? É o termo de rescisão, as verbas rescisórias pagas dentro dos 10 dias. Muitas vezes a homologação no sindicato ela ultrapassa esse prazo de 10 dias devido ao grande número de empregados dispensados. Então, qual é a postura da empresa? Ela deve ir ao sindicato com todos os documentos, o ASO, né, Atestado de Saúde Ocupacional, o termo de rescisão, as guias para o Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego deixa eu voltar minha memória. Fundo de Garantia, Seguro-Desemprego, termo de rescisão e homologação e o ASO, e o comprovante de pagamento dessa rescisão. Esses são os documentos obrigatórios. Se o exame não ficou pronto até a homologação, eu entendo que isso não impede, porque a própria portaria e a lei, né, dizem que, como não faz parte dos exames de atestado de saúde ocupacional, ele não pode ser exigido na dispensa do empregado. Então, você continua o seu processo de desligamento normal, até mesmo porque ele não goza de nenhuma garantia de lei com direito à estabilidade ou reintegração. Eu acho que essa pergunta eu posso responder. CNH categoria B, com atividade remunerada, será necessário o exame? Não, o exame ele só é obrigatório para a categoria C, D e E, independente de exercer atividade remunerada ou não. E a categoria A e B estão dispensadas do exame também, independente se eles
exercem atividade remunerada ou não. Então é só CDIE em qualquer situação. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Para a realização do exame toxicológico, é necessário um pedido médico? Essa é uma boa pergunta. Não, não é necessário. Né? Para a realização do exame toxicológico, basta o proponente ou a empresa entrar em contato com o laboratório executor ou com o representante do laboratório executor e fazer uma solicitação desse exame. Então é bastante tranquilo. Né? Qualquer dúvida que os senhores tenham com relação a esse processo, os senhores podem elucidá-la tanto através de uma pergunta direta, através dos nossos canais, ou através dos nossos sites, o www.psychmedics.com.br ou www.exametoxicologico.com.br, que concentram essas informações. Essa eu posso. Tá bom, vamos lá. Essa é difícil, hein? O motorista admitido e demitido dentro do prazo de experiência de 90 dias devem fazer um novo exame demissional ou o exame admissional também servirá como demissional. Veja bem, o contrato de experiência, o prazo máximo dele é 90 dias. Então, se estiver dentro dos 60 dias, que é a validade do exame, eu entendo que um único exame vale para as duas situações. Mas, infelizmente, ultrapassado 60 dias, rescindiu o contrato antes dos 90, vai ter que fazer um novo exame. Esse é o meu entendimento também. São muitas perguntas que estão vindo de todas as regiões do Brasil. Eu quero agradecer a participação de vocês. Continuem enviando essas perguntas que nós estaremos respondendo a todas as perguntas. Eu acho que chegou mais uma pergunta que o chat aí do lado direito da sua tela, você pode acompanhar as perguntas que os nossos palestrantes estão respondendo e da mesma forma você pode encaminhar suas perguntas para a gente. Vamos lá, mais uma pergunta com o Marcelo. Em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi suspensa a lei? Bem, não. Na realidade, o que está havendo são suspensões da lei relacionadas à concessão da habilitação, da CNH. A CLT, que é da admissão e desligamento, ela não tem sido objeto de questionamento. Então, ela está válida em todo o Brasil. Então, em São Paulo, o que está momentaneamente suspenso é a exigência do exame toxicológico para a concessão da habilitação. Cabe aqui também explicar que essas liminares elas estão sendo concedidas majoritariamente em função de uma alegada falta de rede de coleta. E tão logo a rede de coleta cresça, e isso tem acontecido estado a estado, as liminares caem. Hoje mesmo, a liminar que dispensava a obrigação do exame toxicológico no estado de Goiás caiu, e assim tem acontecido com vários estados. Sim. Essa é sua. Bom, vamos lá. O exame é excelente. O problema maior para as empresas é assumir mais esse custo que é alto. Na admissão, pior ainda, você paga esse exame e aí constata-se o uso, você não contrata e ainda perde o valor pago. Os valores não serão revistos? Bem, vamos por partes, essa é uma excelente pergunta. Os exames, sim, eles não são tão baratos. É uma tecnologia sofisticada, é um exame de alta complexidade que não pode haver falhas. Então, em função da complexidade desse exame, o valor ele não é baixo. No entanto, a livre concorrência entre os laboratórios está pressionando os preços dos exames para baixo. Então, nós entendemos que a médio prazo esses valores devem diminuir ao menos cerca de 30%. Nós esperamos que o preço do exame caia para cerca de R$200, R$200 e poucos reais. Agora, nós sabemos também que esse exame ele propicia um benefício para a empresa. Ainda que o motorista não seja contratado, né, se os senhores estão
num processo de contratação de um motorista, e esse motorista acaba sendo positivado para cocaína, para anfetaminas, para alguma outra substância psicoativa, isso não deixa de ser um benefício para a empresa, porque a empresa deixará de contratar um motorista que tem um potencial de perigo para a operação da empresa. Não só perigo de acidente, mas como absenteísmo, como outras questões relacionadas ao consumo dessas substâncias no ambiente laboral. Então, nós entendemos isso, e os legisladores e os regulamentadores entendem isso como um benefício, não só para a empresa, não só para as seguradoras, como Paulo disse, existe já uma negociação para que as seguradoras baixem os seus custos quando o motorista tem o seu exame, apresenta seu exame negativado, mas ela também ganha em eficiência, em imagem, em menor acidente, um menor índice de acidentes. Então, possivelmente isso, apesar dos custos, será um benefício como um todo para as empresas. Acho que mais uma pergunta. Deixa eu só entrar nessa questão. Na prática, aconteceu no dia 18, agora, dia 17, domingo, dia 18, ela entrou na terça-feira, nós recebemos um telefonema de uma transportadora do Rio de Janeiro que havia feito um processo de seleção de 10 motoristas. Quando exigiu que fosse feito os exames, entraram em contato conosco, mandamos lá o kit para eles, 3 motoristas não apareceram. O RH da empresa me ligou, falou assim: Paulo, por que será que aconteceu? Eu falei: nós fizemos a pré-seleção para você. Exato. Infelizmente, isso vai acontecer muito, gente. Vocês viram na reportagem do início que em cada 3 motoristas utilizam. E utilizam mesmo. Essa empresa do Rio de Janeiro, ela deixou de ter 3 motoristas que usam produtos psicoativos, drogas, para poder dirigir. A média da positividade que nós temos visto aqui para as admissões, ela varia entre 10% e 30%. Essa é a média real da positividade que nós estamos verificando em diversas empresas. Existem diversas empresas de grande porte que já estão realizando esses exames de médio e pequeno porte também, mas a média de positividade é essa. Então, imagine você, se elas tivessem contratado esses motoristas, eles são certamente motoristas menos aptos ao desempenho dessa atividade. E tem outras coisas, eu acho que a doutora Virgínia pode comentar um pouco também. Nós sabemos que ao longo das estradas no Brasil existem muitos pontos de droga. Sim. Esses pontos de droga, a médio prazo, devem pelo menos diminuir muito. E a prostituição infantil, que nós temos aí no território nacional, usa droga, vai atrás de criança. Se você tira esses maus motoristas, ou que eles possam ser cuidados, nós vamos ter um ganho paralelo muito grande. Sem também. Dúvida. Que não é só a diminuição dos acidentes na estrada, né? Não. É o conforto, o bem-estar da família sem também. Né? Por isso que eu digo, Marcelo, será que é caro? Será que o valor que os laboratórios pedem hoje é caro? Quanto vale uma vida? Quanto vale o bem-estar de uma família em poder tratar esse motorista que descobriram a partir desse exame que ele utiliza droga? Vamos para mais uma pergunta. Mais uma para mim. A coleta do material deve ser realizada somente por médico ou qualquer profissional de saúde da área de saúde? Qual o valor do exame? Boa pergunta. Bem, o valor do exame, nós comentamos aqui, varia de R$250 a R$350, dependendo do laboratório. Preço médio é de R$300, incluindo a coleta. E a questão da coleta, ela pode ser realizada por qualquer profissional de saúde da empresa. Então, se a empresa tem um ambulatório, até mesmo um departamento de RH, ele pode fazer a coleta desse material e enviar para os laboratórios executores. Não é necessário nenhuma habilidade especial. Os laboratórios em geral, a Psychmedics em particular, oferecem cursos online para coleta, uma coleta simples, não exige nenhum cuidado especial. Então, essa parte da coleta é realmente bastante simplificada.
Doutora Virginia, acho que essa é para a senhora. Essa é para mim. No caso do exame ter resultado positivo, pode ser o motorista demitido por justa causa? Nós temos que analisar de uma forma bem mais ampla do que sim ou não. Eu aconselho que as empresas, que elas indiquem sempre o médico revisor, que a empresa pode fazer isso também, né, Marcelo? Sim. E aí, com a indicação desse médico revisor, a empresa tem condições de tratar esse motorista, dar uma oportunidade para ele se recuperar. Em 90 dias ela repete este exame. Se o resultado continuar como positivo, aí sim ela pode despedir por justa causa, sem nenhum problema, que jamais isso será revertido. Jamais é uma palavra muito forte para os nossos tribunais, mas ficará com uma segurança jurídica maior em relação a esta justa causa. Como eu disse no início, este é um assunto bastante polêmico. Eu até entendo, Virgínia, como profissional da área, entendo que se o exame deu positivo, a empresa tem total autonomia para dispensar por justa causa. Porque, como eu falei, o motorista profissional, ele precisa da carteira para poder trabalhar. Ele sabe que ele não está simplesmente dirigindo um caminhão, ele está colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então, isto é um problema muito sério. Então, a empresa teria, sim, um amparo para dispensá-lo por justa causa. Mas, analisando por uma outra ótica, se a empresa tiver a oportunidade de indicar o médico revisor e for constatado que é um problema de doença, uma dependência, então deve ser feito este tratamento, afasta pelo INSS, faz a recuperação desse indivíduo e aí então repete o exame. Deu negativo novamente, aliás positivo, né? Então pode-se dispensar por justa causa. Deixa eu fazer um comentário aqui, um comentário na prática. Eu venho conversando diariamente com transportadoras, sindicatos, federações. E, recentemente, algumas empresas também nos procuraram, dizendo o seguinte: Paulo, que bom que esse exame veio, porque nós identificamos que bons motoristas, que já trabalham conosco há anos, nós não sabíamos, e eles são positivos. O que eles fizeram? Tiraram esses motoristas da tarefa de dirigir, trouxeram para dentro da empresa, estão dando tratamento para esses motoristas, chamaram a família, conversaram e, por incrível que pareça, é muito mais barato tratá-los do que contratar um motorista do mesmo nível que eles. Então tem esse benefício também, Marcelo, que vem se observando. Assim, nós atuamos nessa área há muitos anos, né? Uma das áreas que nós temos mais experiência é na área de aviação civil. A área de aviação civil, há cerca de 6 anos, tem uma obrigatoriedade regulamentada pelo RBAC 120 do uso de exames toxicológicos na admissão e randomizados. O que foi constatado de maneira muito clara, e isso também foi constatado nas polícias que utilizam esses exames há muitos anos, todas as polícias no Brasil utilizam esses exames, as federais, as estaduais, as municipais, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, é que quando o proponente ao emprego, à oposição, ele passa por um exame de larga janela de detecção na sua admissão, dificilmente ele é positivado. O filtro admissional é muito forte. É mais ou menos como o tabagismo. Se uma pessoa não é tabagista a partir dos seus 20 anos, 20 e poucos anos, dificilmente ela vira tabagista, dificilmente ela vira um fumante. Então, com as drogas ocorre uma situação semelhante. Se o indivíduo ele passou por um crivo admissional de 3 meses, de 4 meses, sem o uso de drogas, ele pode vir a se tornar um usuário? Ele pode, mas é muito difícil. Então, isso é um benefício para a empresa, porque ela sabe que ela pode contar com um corpo laboral isento de drogas, uma vez que eles passem pelo crivo admissional de um exame de larga janela. Vamos ver? Ao solicitar o exame ao candidato, devemos entregar uma carta que autoriza a realização do exame toxicológico, tanto na admissão quanto no desligamento. Na realidade, essa autorização já consta do exame toxicológico. Quando ele vai doar o material para a realização do exame toxicológico, cabelos, pelos, em casos extremos, raspas de unhas, ele tem que assinar um termo
e esse termo já é uma autorização da realização do exame. Então, legalmente, todas as partes estão cobertas e garantidas com relação a questões de autorização. Bom, Marcelo, nós estamos chegando aqui ao fim, são 17h30, como combinado, nós temos mais de 100 internautas conectados com a gente. Eu acho que nós podemos responder mais algumas poucas perguntas, tá, e nos despedindo, pode ser? Sim, e lembrando que esse nosso webinar gera um arquivo e esse arquivo pode ser disponibilizado pelo Sindipesa no seu site para outros interessados, associados ou não, que queiram ter acesso a esse conteúdo. Além do que todos que se inscreveram na nossa palestra, viu, João Batista, estarão recebendo na íntegra as perguntas e os nossos palestrantes também estarão respondendo a todos. Nós estaremos mandando todas as perguntas para vocês. Em breve, eu acho que no site do Simpesa, perguntas e respostas também poderão ser acessadas. Mas vamos continuar então com mais algumas perguntas. Obrigado aí pela audiência, gente. Já voltamos para encerrar. Já foi. Isso já respondemos. As perguntas chegando. A Kelly está me informando que nós recebemos mais de 200 perguntas. As dúvidas que as pessoas têm. Nós vamos com mais uma pergunta. O nosso amigo, nosso Spielberg, que está aqui, Robson, ele estará colocando mais uma pergunta. Lá foi. Mesma. Essa já foi. Já repetiram. Já foi também? Cadê a Kelly? Kelly, manda mais perguntas para a gente. Por favor. Uma pergunta para mim mesmo. Uma pergunta para você mesmo? Algumas pessoas nos questionam, no caso do exame da concessão da habilitação, né? Se existe um motorista empregado pelo regime CLT e ele faz o seu exame para o mantenimento da sua habilitação CDE, e esse exame dá positivo, se ele tem que reportar isso obrigatoriamente à empresa? A resposta é não, né? Na realidade, o que acontece nesses casos é que ele não conseguirá ter a sua habilitação renovada, tal qual se ele tivesse algum outro problema, de acuidade visual, ou no seu psicotécnico, ou até mesmo se ele perdesse a sua habilitação em função do acúmulo de pontos. Nesses casos, ele simplesmente ele tem a sua habilitação suspensa, e aí a empresa ela toma as providências que normalmente ela tomaria com a habilitação suspensa. A empresa ela não necessariamente saberia que essa suspensão da sua habilitação se deu por um positivo no exame toxicológico. Bom, uma pergunta para mim. Marcelo, por que a validade do exame é de apenas 60 dias, se o prazo da detecção do exame é de 90 dias? Não sei. Na realidade, isso foi uma decisão dos legisladores. Imagino que não necessariamente os períodos devam ser coincidentes. A validade do exame de 60 dias e a detecção do exame de 90 dias talvez faça sentido, uma vez que se elas fossem iguais haveria a possibilidade, dada as pequenas variações, né, o exame é aproximadamente 90 dias, de você ter uma situação injusta. Mas realmente essa é uma pergunta que foge do meu conhecimento. Na demissão, se der positivo e for dependente, pode ser desligado, pois será considerado doença. Então, se a empresa colocou um médico revisor e esse médico, então, constatou que é um caso de doença, aí, então, realmente você não vai poder fazer esse desligamento de imediato, vai ter que fazer todo aquele programa de afastar, tratar, para depois, quando o retorno, repetir tudo de novo. Aí sim, se o empregado não se recuperar, ou mesmo que ele se recupere, você pode acabar dispensando. O importante
de se precaver com o médico revisor é exatamente nessas situações, porque se o motorista ele está nesse processo de dispensa, a empresa já constatou o uso da substância, vamos imaginar nessa situação, e dispensa, é uma situação. Agora, quando ele retorna com esse exame e que deu realmente essa dependência, essa doença, então aí sim a lei pede para que ele seja encaminhado, o desligamento nesse caso então deve ser suspenso para fazer todo o procedimento de encaminhamento para o SUS ou a alguma associação, ONG, né, conveniada para o tratamento. Bom, tem uma pergunta para mim. Os exames são entregues aos funcionários ou à empresa? Essa é uma pergunta boa que eu acho que já respondi, mas eu vou responder de novo. Aqui os laudos, o outro também. Pessoal, é assim, o exame toxicológico ele gera um laudo toxicológico. Então, esse é um laudo toxicológico, ele indica que drogas foram consumidas e em que quantidades. Esse exame ele é restrito, esse laudo ele é restrito ao doador, né, a pessoa que forneceu a amostra biológica, e ao médico, o médico revisor no caso, que pode ser um médico revisor do próprio laboratório, pode ser um médico revisor da clínica de medicina ocupacional, pode ser um médico revisor até da própria empresa, se ela tiver um médico próprio. Mas esse é um resultado restrito ao doador e ao médico, por questões de sigilo médico. Aí o que o médico faz? A empresa precisa saber se esse candidato é apto ou inapto. O médico ele interpreta esse exame. Então ele vai verificar, por exemplo, se a positividade para anfetamina se deu por um consumo lícito de anfetaminas, né? Ou se deu por um consumo prescrito de codeína. E ele faz essa revisão, normalmente ele conversa com o doador, ele verifica a indicação médica e aí ele gera esse outro laudo. Esse outro laudo é, na realidade, o atestado de capacidade médica em relação ao consumo de drogas. E ele só diz se o doador fez ou não fez uso indevido de substâncias psicoativas. Então vamos lá. Se ele deu positivo no laudo toxicológico para anfetamina, mas ele apresenta, por exemplo, uma prescrição de anfetaminas com quantidades compatíveis com aquelas que foram detectadas, esse laudo, esse relatório médico vai dizer que ele não fez uso indevido. Então, se ele fez uso, digamos, de cocaína em qualquer quantidade ou em anfetaminas em quantidades muito grandes, o resultado desse relatório médico vai ser sim, ele fez uso de substâncias indevidas, de substâncias psicoativas. Esse é o resultado que vai para o RH da empresa ou para qualquer outro departamento da empresa e esse é o resultado que deve ser guardado pela empresa. Então são dois resultados, um restrito ao médico e ao doador e o outro que pode circular na empresa e é o que deve ser mantido pela empresa para fins legais. Acho que tem uma última pergunta para a Virgínia. Não sei se a senhora já falou, pois fiquei sem internet por um período. No caso de positivo, o exame demissional, como devemos proceder, já que a homologação acontece em 10 dias e o retorno do exame está chegando em 15 dias? Então, nós já falamos sim a respeito disso. Então, você deve proceder à rescisão da homologação, né, da dispensa normalmente, porque esse exame não impede que você faça a rescisão do empregado, tá? Porque ele não faz parte do atestado de saúde ocupacional, que a gente chama, né, vulgarmente conhecido como ASO. E se esse exame der positivo, quer dizer, cabe ao empregado entregar o laudo para a empresa não toma conhecimento. Então, se ele chegar com o laudo, como na pergunta anterior, que deu, a empresa tem um médico revisor e ele entrega esse exame para a empresa e o médico revisor faz esta observação de que é um caso de doença, então eu aconselho a empresa então suspender e tratar esse indivíduo e só então depois de tratado aí sim tornar dispensá-lo se for o caso. Mas a princípio você pode seguir com o processo de desligamento do empregado, porque você nem tem a certeza de que ele virá com o laudo do exame para te entregar. Entendi. Certo? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, doutora Virgínia.
Eu gostaria das considerações finais de vocês, para que eu possa chamar aqui o João Batista, do Sindipesa, para também fazer as suas considerações. O Sindipesa que nos ajudou muito nesse evento. Por favor, doutora Virgínia. Eu agradeço muito a vocês por terem me convidado a participar desse webinar. O assunto é muito novo, bastante interessante, e eu acho que todos os empresários, assim como todos os motoristas, devem colaborar para que essa lei dê certo, para que isso seja simplesmente uma rotina, que não vá prejudicar ninguém e que aqueles que fazem uso dessas substâncias psicoativas, que reflitam um pouco se vale a pena. Cada um deles possui uma família, possui alguém em casa que está esperando por eles. Através de uma situação, um uso contínuo dessa substância, eles podem provocar um grande acidente. E que reflitam bastante sobre isso e que nós estamos numa fase de mudança, uma fase que todos nós precisamos evoluir e melhorar. Agradeço a oportunidade, prometo responder todas as perguntas e espero contar com vocês num próximo webinar, não é verdade, Marcelo? Verdade, obrigada. Palavras da doutora Virgínia. Finalizando, eu gostaria de dizer que nos últimos anos nós temos visto no Brasil a aprovação e a sanção de uma série de leis que visam contribuir à segurança nas estradas. Nós tivemos a dita Lei Seca, aprovada há cerca de 6 anos, 7 anos, que teve sim seu impacto, teve um impacto cultural, teve um impacto comportamental na nossa sociedade. Nós tivemos recentemente 2 leis diferentes, mas que versavam sobre a jornada de trabalho, que está finalmente regulamentada para níveis mais humanos, onde os motoristas profissionais eles não são mais impelidos a dirigir 12, 14, 20 horas seguidas. E nós temos agora uma lei que introduz um elemento de dissuasão no consumo de substâncias psicoativas nas estradas. É uma lei perfeita? Não, não é. Ela será aperfeiçoada como foi aperfeiçoada a lei seca, como foi aperfeiçoada as leis que versam sobre a jornada de trabalho. Sem dúvida nenhuma, com as experiências acumuladas nos próximos anos, haverão aperfeiçoamentos na lei de controle do uso das substâncias psicoativas. Mas é uma boa lei. É uma lei que foi exaustivamente discutida no Congresso e na sua regulamentação ao longo de 4 anos, e ela, sem dúvida nenhuma, contribuirá em algum grau com o aumento da segurança nas estradas e, sem dúvida nenhuma, em um alto grau com a mitigação do uso de substâncias psicoativas por esses motoristas, que, infelizmente, eles têm um índice bastante alto de consumo, mas que isso certamente vai mudar. Obrigado. Gostaria que você deixasse o telefone. Aqui no SAIMED nós temos uma equipe exclusiva para atender as transportadoras. Estou falando do Fred, do Fabiano, da Kelly. Você poderia deixar o telefone para que eles... O nosso telefone sem DDD, ele pode ser discado de qualquer lugar do Brasil sem DDD, é 3003-5411. É só pedir pela equipe de empresas que eles podem atender, indicar a nossa rede credenciada, nossa rede de clínica de medicina laboral. Ok, Marcelo, muito obrigado. Obrigado, doutora Virgínia. Vem cá, meu amigo do coração. Muito obrigado, João, por estar propiciando que a gente tenha feito esse webinar, basicamente com empresas associadas lá do Sindipesa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Paulo, por esse excelente evento. Esse é um assunto muito polêmico, muito controverso. Todas recebemos muitos pedidos das nossas empresas com relação a isso e não poderíamos ter uma forma melhor de responder a todas essas dúvidas do que esse evento aqui, para o qual nós gostaríamos de agradecer a você, mas ao Marcelo, presidente da Abratox, e a doutora Virgínia, que trouxeram todos esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que a partir de agora, e com esse suporte que vocês vão manter permanente, as nossas empresas vão ter muito mais facilidade de tratar com esse assunto. Muito obrigado. Obrigado, nós agradecemos. Até o próximo webinar. Vem cá, Kelly. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Essa é a Kelly, que trabalha aqui com a gente na área de empresas
em uma próxima oportunidade. A Kelly vai estar conosco novamente e também o Fred e o Fabiano. Kelly, obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, gente, muito obrigado. Quero agradecer ao Robson também. Até o próximo webinar. Antes de fechar, eu digo a vocês que nós estaremos mandando para o e-mail de vocês todas as perguntas e respostas. Ok? Até o próximo webinar.